Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de climatologia. Nós estamos na unidade 2, estudando a climatologia e meio ambiente. E na aula de hoje nós iremos analisar a atmosfera e a retroalimentação do sistema terrestre. Nosso objetivo nessa aula é compreender a troca de energia entre esses dois geossistemas, tá bom? Então, para acessar o material dessa aula, basta ir lá na nossa sala de aula virtual. Lá você vai encontrar dois textos para leitura. O primeiro, a atmosfera e a retroalimentação do sistema terrestre, e o segundo, caracterização do sistema ambiental. Então, baixe o material, leia, analise, participe das nossas discussões, certo? Lembrando que você pode também, se quiser, abrir essas apostilas no próprio aplicativo e ler, sem precisar baixar no seu computador ou no seu smartphone, tá bom? Então, vamos ao primeiro tópico de análise da aula. Então, vamos começar aqui a nossa análise. Para entendermos a retroalimentação entre a atmosfera e o sistema terrestre, nós vamos dar alguns exemplos práticos aqui, que vocês compreendam melhor essa interação. Observe aqui, por exemplo, vamos levar em consideração um conceito muito importante para entendermos esse processo, que é o conceito dos sistemas terrestres, ou conceito, né, que nós vamos entender como sistemas. Então, essa palavra sistema ela é utilizada de forma corriqueira nos nossos dias. Quando falamos em sistemas, essa palavra aqui corriqueira, o que é que nós estamos querendo fazer referência? Primeiramente, estamos querendo fazer referência a um conjunto de elementos que são interdependentes e que eles trabalham de modo organizado. Então, esse sistema interdependente, né, acontece em diferentes análises de fenômenos, seja fenômenos naturais, sociais, econômicos, políticos. Então, temos uma noção de elementos que juntos trabalham de forma interdependente, de modo a formar um todo organizado. Isso aqui é uma definição primeira do que seria sistemas, tá certo? Mas vamos entender um pouco melhor essa complexidade de sistemas naturais a partir da análise, por exemplo, de um sistema mecânico. Vamos levar em consideração aqui como funciona, por exemplo, um sistema de arrefecimento do carro. É importante trazermos esse exemplo aqui, o autor, né, de forma muito pedagógica, ele traz esse exemplo para fazer com que você entenda o que seja um sistema de troca de energia, um sistema aberto de troca de energia. Então, você vê um sistema, por exemplo, de carro, um sistema de notas, um sistema meteorológico, certo? Então, a técnica de análise, né, ou análise de sistemas, você observa que é uma categoria analítica bastante importante para entender esses tipos de processos, certo? Então, esse tipo de metodologia de análise, né, de caminho para desvendamento de fenômenos através da ideia de sistemas, ela começa a ter peso lá por volta, né, do século XIX. Então, temos aí uns primeiros estudos voltados para essa metodologia que estava, né, vamos dizer assim, sendo construído todo um arcabouço teórico para que isso desenvolvesse, né, como sendo uma metodologia científica. E nós temos a Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente os estudos voltados para a engenharia, como sendo a aplicação da análise de sistemas. Todos os estudos que foram aplicados principalmente na engenharia. Então, é uma importante ferramenta analítica, né, que nós vamos fazer jus ao entendimento das trocas de energia e principalmente dessa retroalimentação entre esses sistemas, né, atmosférico e terrestre.
Vamos levar em consideração aqui, por exemplo, um carro, certo? Falando sobre o sistema de arrefecimento, é uma das partes mais importantes do motor de um carro. Então aqui é que faz o carro, né? Todo o processo de mecânico de troca de energia acontece no motor, principalmente no seu sistema de arrefecimento. Vamos lá. O arrefecimento, pessoal, esse conjunto mecânico do motor, ele vai ser responsável por fazer, né, todo conjunto mecânico, né, pistões do motor, eixos de transmissão, por exemplo, pneus, vidros, todo o sistema também elétrico do carro funciona. Então, é também responsável principalmente, né, pela forma com que o motor trabalha e a temperatura que ele apresenta, certo? Então, ele permite o sistema de arrefecimento que o motor trabalhe sempre numa temperatura ideal, que ele não esquente muito nem esfrie muito. Então, aí vai incluir vários sistemas para que isso aconteça, seja a bomba de água, seja a válvula termostática, o famoso radiador, né? Nós sempre colocávamos água. Então, veja só, através do sistema de arrefecimento, nós temos aqui alguns processos que vai fazer com que a gente entenda um pouco do que a atmosfera e o sistema terrestre, a forma com que eles interagem. Né? Vamos levar em consideração, por exemplo, aqui a questão do sistema aberto de um carro. Então, por exemplo, temos aqui no carro, no motor, nós temos aqui sistemas de entradas de matéria, primeiramente, certo? Através disso aí, nós temos as ações através dessa energia acumulada, certo? E temos as conversões da matéria em energia propriamente dita, né? E o armazenamento dessa energia. Essa energia é transmitida através das perdas de calor, certo? Que é as saídas da matéria. Então, essa energia ela é acumulada e é transmitida para outros sistemas. Então, você terá, por exemplo, as entradas nesse sistema de arrefecimento, né? Como, por exemplo, entradas, por exemplo, de um quarto processo, um terceiro processo, entradas de combustível, oxigênio, óleo, água. Temos aí a questão dos pneus, entendeu? Então, toda essa entrada, certo, de energia, ela vai culminar nas chamadas ações de conversão, certo? E essa energia, ela é acumulada. Temos aí a bateria do carro também, que é um sistema de armazenamento de energia elétrica. E todo esse sistema vai culminar na saída de quê? De energia e matéria, certo? Vamos lá. Gases de exaustão, energia calorífica, movimento mecânico, né, dos eixos de transmissão, perda do óleo, pneus usados, detritos de metal, plástico, entre outras situações. Então, observe que isso é um sistema que pode ser adequado, vamos dizer assim, pedagogicamente, ao que acontece entre a atmosfera e o sistema terrestre. Portanto, nós consideramos aqui o exemplo do que acontece nas entradas e saídas de energia e matéria de um carro como sendo o que nós chamamos de sistema aberto, certo? O que é um sistema aberto? É um sistema onde ele vai permitir a entrada, não somente a entrada, mas a saída de energia e matéria. Então, essas matérias que são liberadas por esse sistema, o que vai acontecer? As saídas vão ser emitidas através de energia, essa matéria, né? Vai gerar um desperdício, um gasto, né, de matéria, até porque
essa matéria em contato com energia, ela vai gerando trabalho e vai gerando acúmulo, vamos dizer assim, de detritos. E aqui nós temos o que nós chamamos de diversas entradas e saídas desse sistema, certo? Então, é uma relação que vai fazer com que você amplie, por exemplo, a seu entendimento e a sua observação quando for analisar processos naturais. Então, um dos grandes responsáveis por essa análise no século XX vai ser o famoso autor do livro Teoria Geral dos Sistemas, o Ludwig Bertalanffy. Então, esse cara vai ser responsável por trazer à tona a teoria geral dos sistemas, certo? Esse que vai ser um método cartesiano de análise da paisagem e dos fundamentos, vão ser do desenvolvimento e aplicações em outras áreas, seja na engenharia, na biologia, na geografia, na física, tá certo? Então, o Bertalanffy, o austríaco, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, ele vai propor, né, uma abordagem científica a partir da teoria geral dos sistemas, certo? Vamos continuar aqui com nossa análise. Então vamos aqui, nós observamos o que é um sistema fechado, certo? Então vamos entender agora o que seria, no caso a gente leu aqui o sistema aberto. Vamos entender agora o que é um sistema fechado. O sistema fechado, como nós podemos ver aqui, trata-se, né, de um sistema que é separado, isolado, dividido, certo? De outros ambientes. Ou seja, ele não mantém uma interação contínua, certo? Com outros sistemas. Então, um sistema que é isolado, circundante de forma que é autocontido, né? Ele não recebe nenhuma troca de energia, né? Ele não processa nenhuma troca de energia no seu sistema. Então, esses sistemas fechados, né, ainda que eles ocorram de forma rara, né, em determinados fenômenos, ele é basicamente o sistema que, em termos de matéria, física e recursos, né, como o ar, água, recursos naturais, ele vai ser importante para explicar algumas ações, certo? Principalmente em sistemas naturais. Então, as únicas exceções, como diz aqui o autor, são o lento escape, vamos colocar aqui, o lento escape de gases de baixo peso, certo? Como o hidrogênio. Então, esse escape de gás da atmosfera para o espaço, né, e a entrada de meteoros frequentes, seja também através de poeira cósmica, nós temos aí um fato que explica o que seria esse sistema fechado. Observe que a maioria dos sistemas da natureza são sistemas abertos. Ele vai trocar, né, ele vai receber energia e vai processar essa energia transformando em matéria, certo? O fato é que a Terra é um sistema material fechado, né? E os esforços de reciclagem, inevitavelmente, se quisermos uma economia global sustentável, nós temos que trabalhar em função de produzir sistemas sustentáveis, aonde o acúmulo de resíduos sólidos seja, de certa forma, processado e reutilizado, porque você não tem como dispensar essa matéria do meio ambiente. Você produz e você tem que descartar. Então, se torna-se, nesse sentido, um sistema fechado. Por exemplo, você não tem uma perspectiva, por exemplo, de uso, a não ser se você reutilizar numa espécie de economia circular, ou através de uma perspectiva de reciclagem, de reutilização de um produto que você gerou e que você produziu e que vai ficar nesse ciclo de matéria, certo?
matéria, do ponto de vista da entropia, ela nunca vai se perder, certo? Então, vamos observar esse sistema fechado, como, por exemplo, esse processo de produção e acúmulo de resíduos sólidos, tá certo? Então, temos aqui a perspectiva de entendimento através de um sistema natural. Vamos entender um pouco mais aqui. Então, exemplo de sistema natural. Vamos colocar aqui, o autor leva em consideração a floresta, né, como um sistema aberto. Então, temos aqui alguns processos que podemos evidenciar característicos, né, de um sistema aberto num sistema natural, né, como uma floresta. Então, vamos lá. Temos aqui o processo de fotossíntese entre árvores e outras plantas, né, que usa a luz do sol para desenvolver a sua, né, capacidade de armazenamento de energia. Então, temos aqui a entrada, por exemplo, de uma árvore de energia através de quê? Da luz do sol, a água, os nutrientes, dióxido de carbono. Então, tudo isso é entrada de energia, como também de entradas de material. Nesse sistema, pode ser um exemplo de uma seiva, né? Temos as seringueiras. Então, quando você tem aquela seiva emborrachada, que de fato é um produto que se origina exatamente dessa entrada de energia, tá bom? O processo de fotossíntese, ela vai se converter, né, principalmente em energia química armazenada. Aí nós temos aí a seiva, que nós podemos evidenciar pela forma de açúcares vegetais ou carboidratos, certo? Então, é um processo bastante complexo, mas que evidencia, né, aquele exemplo lá do arrefecimento do carro, certo? Então, temos aí a liberação também, a entrada e a liberação, certo? De energia e de matéria. A princípio, nós temos aí o processo de saída, né, desse sistema de energia, de matéria, como podemos ver aqui a saída de oxigênio que nós respiramos. Então, a produção aqui é bastante singular. Aí entra a importância, né, do bioma e desse ecossistema importantíssimo que é a Amazônia. Então, vamos fazer aqui uma análise aqui dessa imagem. Então, nós temos como referência a ideia do que seria um sistema aberto. Então, vamos aqui. Temos, portanto, né, numa floresta, a entrada de energia. Observe que essa categoria aqui de modelagem de análise vai explicar como se dá a entrada de energia em matéria. Então, temos aqui luz solar, certo? Dióxido de carbono, nutrientes para as raízes, águas. Bom, aqui observe que as ações de conversão da matéria em energia vai se dar através de quê? Através de carboidratos, né, que são usados para o crescimento, né, dessa árvore, dessa planta, que, de certa forma, está ligado ao processo de fotossíntese, né? Então, temos aqui as saídas de energia em matéria, certo? Vamos aí, oxigênio, dióxido de carbono, calor, matéria orgânica, certo? E temos a situação também das ações, vamos dizer assim, de conversão da matéria, de armazenamento, através de um processamento, né, por exemplo, econômico. Você pega um tronco de árvore desse, né, você pode fazer diferentes produtos, né? Então, a relação entre o homem e a natureza, nós temos aqui, no sentido mais amplo, né, as florestas que armazenam essa energia, esse carbono, e esses recursos que vão ser processados pelo homem. Temos as raízes, no caso aí, que vai estabilizar a estrutura do solo, que também vai ser um sistema muito importante para evitar os deslizamentos de terras. Você observa
no ponto de vista, né, mais imediato das habitações urbanas, nos morros, toda a vegetação que é tirada do morro já deixa o solo instável. Isso significa um sistema de conversão de matéria extremamente significativo. Quando você tira a vegetação do solo, você torna a sua granulometria muito instável, certo? Então isso vai ocorrer o quê? Desmoronamento, vai ocorrer não somente o fenômeno das terras caídas, mas também, do ponto de vista social, vai ocorrer os acidentes, as áreas de risco nas áreas urbanas, principalmente nos morros das aglomerações subanormais. Então vai ser imprescindível, né, um entendimento dessa perspectiva, né, de relação entre o homem e a natureza. Então, temos um outro recurso, né, as ações, vamos dizer, de conversão da matéria, que esse sistema facilita para o homem, que é o fornecimento de alimentos e recursos. Nós temos povos tradicionais que moram em regiões onde não existe um processamento eficiente, né, do ponto de vista de produção de alimentos, então ele vai num sistema de extrativismo vegetal, onde ele vai e colhe do sistema natural o seu alimento. Muitas vezes desenvolve, né, somente a síntese proteica desse alimento, né, comendo ele in natura. Então, isso é um exemplo típico, né, de um sistema aberto, né, natural, onde nós podemos entender as trocas de energia em escala menor do que seria os geossistemas terrestres, né, entre a hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, biosfera. Vamos compreender aqui também o processo da retroalimentação desse sistema, né? É um sistema que se retroalimenta em trocas de energia, né, entradas também de matéria e energia, e que vai ser um ciclo, né, em diversos geossistemas, seja na hidrosfera, atmosfera, como também na litosfera. Então, esse mecanismo, esse conceito ou essa categoria, né, de retroalimentação do sistema é muito importante para nós entendermos como funciona os sistemas naturais. Então, quando o sistema opera, sempre, como nós observamos, vai gerar as saídas do que nós chamamos de matéria e energia, que vai influenciar as operações que faz com que esse sistema funcione. Então vamos lá. Quando nós falamos em saída de matéria, nós estamos falando basicamente da saída de informação. Quando nós falamos em informação, nós falamos em alguma coisa, um conceito, né, mais propriamente dito dentro desses sistemas, é como se fosse um comando a ser acionado e ser lido. Porque quando nós falamos em informação, por exemplo, energia e matéria que sai de outro sistema, o outro sistema que vai receber essa informação, ela tem que ler, ela tem que processar essa informação. Então, quando nós utilizamos esse conceito de informação, nós estamos falando de sistemas inteligentes, certo? Um sistema que está lendo a informação que está saindo de outro sistema, seja energia ou matéria. Vamos aqui acima tentar compreender melhor essa questão. Então vamos lá. Basicamente, em todos os sistemas naturais, nós temos o que nós chamamos de ciclos de retroalimentação, certo? Essas informações de retroalimentação podem, né, orientar, ou seja, pode guiar e controlar futuras operações do sistema. É como se fosse uma espécie de, eu posso dizer aqui, num ponto de vista mais didático, de antevidência. Você está numa situação em que um sistema, você observa uma situação em que um sistema precisa ler a informação que sai do outro sistema para que o ciclo
lá final que nós observamos, ele aconteça. Então, é uma forma de antever, né, esse ciclo de retroalimentação, é uma forma de antevidência para controlar futuras operações desse sistema, certo? Então, é muito importante entender que se trata, né, quando falamos em sistemas naturais, de sistemas inteligentes, que tem por base um sistema e uma organização assombrosa. Aqui nós temos que levar em consideração uma sintonia fina desses sistemas, sem a qual, por exemplo, um sistema não funcionaria. Certo? Então, quando eu falo em sintonia fina, eles permanecem numa integração e numa sincronização, né, de informações, de leitura de informação assombrosa, impressionante. Certo? Então, temos aqui a ideia desse sistema florestal, né, que nós lemos, nós fizemos uma análise mais pormenorizada. Então, vamos lá. Quando nós temos essa conversão, por exemplo, de matéria e energia, ou armazenamento dessa matéria e dessa energia, nós temos que levar em consideração que quando esse sistema está funcionando e quando diminui a entrada, por exemplo, de energia e matéria, obviamente que esse sistema vai diminuir o seu sistema de produção. Então, as informações de retroalimentação ela desestimulam a mudança do sistema. Então, quando você tem uma perda, vamos dizer assim, de energia, ou essa entrada de energia diminui, você terá uma retroalimentação negativa, certo? Então, vamos lá. Você tem uma retroalimentação positiva quando você permanece, né, com a entrada de matéria e energia, mas quando essa entrada diminui, então, por exemplo, a água desacelera o processo de crescimento de uma planta. Então, quanto menos água, certo? Menor será a atividade, né, de crescimento dessa árvore, dessa planta, dessa vegetação. Então, isso aqui evidencia que, por exemplo, né, temos aqui a entrada de nutrientes, matéria e energia, para desacelerar a produção desse sistema, aumenta a duração do dia, aumenta o processo de crescimento dentro de certos limites. Então, é inversamente proporcional. Entra mais, temos uma retroalimentação positiva. Entra menos, temos uma retroalimentação negativa. Vamos analisar mais aqui essas situações. Considerando aqui os ciclos de retroalimentação negativa, né? Então, são bem comuns aqui na natureza. Então, vamos lá. Temos aqui a perspectiva de entendimento dessa retroalimentação negativa através de uma floresta. Então, árvores saudáveis produzem raízes que estabilizam, né, as encostas, como falamos anteriormente, inibindo o processo erosivo e que vai proporcionar uma retroalimentação negativa, certo? Então, se a floresta for danificada ou removida, talvez por situações aí de queimada ou desmatamento, as encostas podem ficar instável e está sujeita a deslizamentos de terra ou lama. Essa instabilidade afeta os sistemas vizinhos, obviamente, né? À medida que sedimentos são depositados em rios, né? Linhas costeiras ou áreas urbanizadas. Então, nós temos uma perspectiva de retroalimentação negativa, é muito importante para o entendimento de alguns processos. Temos aqui a situação, né, de ecossistemas e populações em que proporciona esse processo, esse ciclo de retroalimentação negativa,
dos demais ambientes, assim, de população de animais em determinado ecossistema. Então vamos lá, o tamanho da população de presas, ou seja, de animais que estão sendo, né, classificados numa cadeia alimentar menor, tende a diminuir um equilíbrio com o número de predadores. Então, quando, por exemplo, existe uma perda de população através do aumento, né, por exemplo, de predadores em determinadas populações, nós temos aí um processo de retroalimentação negativa. Então, se a população de um predador cai, no caso, aí temos o efeito contrário, abruptamente, as populações de presa vai aumentar, certo? Então, observe que essa relação de retroalimentação negativa e positiva, ela tem uma característica bastante interessante. Ela é inversamente proporcional. Uma situação pode a presa ser a população de presa ser diminuída pelo aumento dos predadores e, obviamente, a perda ou a escassez de predadores para aquela população pode ocorrer o aumento da mesma. Então, isso aí é uma situação de retroalimentação, exemplificando, né, a perspectiva das populações de animais em determinados ecossistemas. Então, existem vários exemplos que mostram como funciona essa perspectiva, né, da retroalimentação positiva e negativa. Certo? Temos aqui um exemplo, né, do que seria a retroalimentação positiva. Então, vamos entender um pouco mais de que se trata. Então, quando falamos em informação, certo? Ou seja, a matéria-energia que está sendo processada, que está sendo absorvida por esses sistemas, né? Numa perspectiva de conversão e armazenamento. Então, se as informações de retroalimentação estimulam a mudança do sistema, ou seja, se ele interfere, né, estimulando esse sistema, nós temos aqui um processo de retroalimentação positiva. Então, mais produção de retroalimentação positiva estimula mudanças nesse sistema, transformando e dinamizando, certo? Esse processo. Então, nós temos que a retroalimentação positiva não controlada em um sistema pode criar condições de fuga, ou seja, uma bola de neve. Pode gerar problemas. Em sistemas naturais, as alterações feitas, né, por esse estímulo no sistema, ela pode gerar alterações e pode atingir, de certa forma, um limite crítico, também levando à estabilidade do sistema. Quando nós observamos essa perspectiva, entendemos que o fato de ser retroalimentação positiva e negativa não significa que o sistema não vai ser impactado, que não vai haver, por exemplo, a instabilidade do sistema. Tanto uma retroalimentação negativa e positiva, elas contêm um nome positivo e negativo no sentido de perda e de estímulo desse sistema, certo? Então, é importante destacar que, seja positivo ou negativo, só numa perspectiva de perda e de ganho, não significa que o sistema não pode ser prejudicado, certo? A mudança climática, por exemplo, global, cria um exemplo de retroalimentação positiva, certo? Quando o gelo marinho, né, derrete lá na região antártica. Então, com o aumento das temperaturas, por exemplo, ou seja, o que nós chamamos, ou que muitos chamam de aquecimento global, né? Mas a ideia é que seja processo, a análise mais precisa é que se trata de eventos de climatologia regional específico, não efeitos globais, porque é impossível o homem controlar o fluxo de energia e matéria do planeta, certo? Ou alterar. Pois trata-se de matéria, energia
numa perspectiva colossal. Então, nossa capacidade ainda de intervenção geral, certo, da matéria e energia ainda não está de igual para igual. Então, a mudança climática global cria, no caso desse exemplo, mas aqui se trata mais de uma exemplificação. Então, vamos lá. Com o aumento das temperaturas antárticas, o derretimento glacial do gelo marinho e do verão acelera. Então, essa aceleração, por exemplo, do derretimento de determinadas calotas polares, é um processo de retroalimentação positiva. Não significa que o não positivo esteja se referindo a uma coisa boa, né? a uma característica, né? de processo que vai melhorar o sistema. Então, vamos lá. Isso faz com que as superfícies de neve e gelo marinho mais claras, que refletem a luz solar e fiquem mais frias, sejam substituídas, certo? Por superfícies abertas do oceano. Mais escuras, que absorvem a luz solar e esquentam ainda mais, certo? Essas superfícies oceânicas. Então, temos aqui a perspectiva, por exemplo, do aumento, né, das superfícies dos oceanos, que são sistemas abertos, obviamente, a partir do derretimento do gelo. Temos outros exemplos aqui, nessa imagem, que vai explicar como acontece esse processo. Olha só, temos aqui a temperatura subindo. Vamos analisar por ciclo, né? Temos a temperatura subindo, temos o gelo marinho que vai derretendo e que vai expondo, certo? Essas superfícies, como vocês estão observando aqui, as superfícies escuras do oceano, observem. Ela vai expondo essa superfície escura do oceano. Vamos lá. Temos aqui a questão da refletividade ou albedo, que é alterada, o oceano reflete menos luz solar, certo? E o oceano vai absorvendo mais calor nesse processo. Ele vai absorvendo mais calor. Vamos colocar na sequência. Aumento de temperatura, derretimento, expondo a superfície do oceano, refletividade do oceano, e o oceano absorve mais calor. Então, torna-se um ciclo que vai explicando, né, o que seria essa retroalimentação positiva. Então, aqui nós temos essa análise para que você identifique, né, nas atividades o que se trata, né, no caso da atividade da aula 6, como é que você vai identificar um sistema aberto e fechado, uma retroalimentação positiva e negativa, tá bom? Caso você analise ou identifique um ou outro, certo? Então, você pode trazer uma imagem que apresente um sistema aberto, mas com uma retroalimentação positiva ou uma retroalimentação negativa. Vamos aqui, equilíbrio do sistema. Vamos lá. O equilíbrio do sistema, desse sistema aberto, que participa, o que possibilita aí uma retroalimentação positiva ou negativa. Então, a maioria dos sistemas mantém a estrutura de característica ao longo do tempo, ou seja, mantém uma certa estabilidade, né, em seu funcionamento, em troca de energia e matéria. Então, por exemplo, um sistema de matéria e energia que permanece equilibrado por mais tempo, no qual as condições não são mais padronizadas, ou seja, constantes, né, ou recorrentes, dizemos que esse sistema está em uma condição de equilíbrio bastante regular, certo? Então vamos lá.
quando temos as entradas e saídas do sistema, né, sendo observadas, né, então essas saídas e entradas elas são iguais e a quantidade de energia e de matéria em armazenamento é constante. Então nós temos uma situação em que nós podemos classificar esse sistema como em seu estado de equilíbrio constante. Certo? Nós podemos identificar esse sistema em seu estado de equilíbrio constante. Temos aqui o exemplo dos canais fluviais. Normalmente ajustam sua forma em resposta às entradas, certo? Entradas de água e sedimento. Aí nós temos aí um estudo de geomorfologia, ou nós chamamos de geomorfologia fluvial, importantíssimo para levar em consideração. Porque uma vez que nós temos, por exemplo, a análise do Rio Solimões, Amazonas, vamos dizer assim, em seu aspecto mais visível, como ocorre lá no Encontro das Águas, né, entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Então, o Encontro das Águas, nós observamos que ali se trata de um exemplo típico de resposta das entradas de água e sedimento, por exemplo, no Rio Negro. Aquela coloração diz respeito aos sedimentos que vêm sendo depositados nesse rio através, né, dos sistemas florestais, né, a quantidade de sedimentos que são depositados pela terra, né, a perspectiva aí do transporte de massas, né, de fluidos, né, nesse ecossistema, muito importante para o equilíbrio do que nós chamamos de ecossistema aquático do rio Amazonas. Então, aqui nós observamos as condições de equilíbrio constante, mais uma vez, quando nós observamos que as taxas de entradas e saídas são iguais e a quantidade de energia e matéria em armazenamento no sistema é constante, certo? Então, para você identificar o estado de equilíbrio, certo? Você tem que levar em consideração taxas de saídas e entradas, certo? Sendo, vamos dizer assim, equilibradas e que a quantidade de energia e matéria, ela seja regular. Então, você tem um sistema em estado de equilíbrio constante. Vamos adiante aqui. Temos a ideia de equilíbrio dinâmico, certo? Então, quando o sistema constante demonstrar uma tendência de mudança, né, ao longo de um estudo mais prolongado, essa condição de mudança identifica-se como equilíbrio dinâmico, certo? Essa condição. Então, temos a tendência de alteração desse sistema que pode surgir, né, de formas diferentes e graduais ao longo do tempo. Então, isso pode ser compensado, né, pelo sistema ao longo do tempo. Então, quando você tem uma mudança brusca, abrupta, né, no sistema, e esse sistema perde, né, tem uma perspectiva de retroalimentação positiva ou negativa, ele muda, ele tem uma tendência de equilíbrio dinâmico. Então, isso pode ser resolvido ao longo do tempo, né, ou compensado com uma espécie de volta a um estado de equilíbrio constante, certo? O equilíbrio dinâmico e o equilíbrio constante, eles podem, na verdade, ser observados ao longo do tempo. Então, uma hora o estado pode estar constante, outra hora pode estar dinâmico e assim por diante. Então, ao longo do tempo, isso pode variar, certo? Então, vamos aqui. Os sistemas em equilíbrio, no caso,
eles tendem a manter suas operações funcionais e resistir a mudanças abruptas. Então, a capacidade vamos dizer assim, de equilíbrio de determinados sistemas é maior que outros. Então, quando você tem um sistema mais vulnerável, onde você observa, por exemplo, sistemas que têm uma fragilidade maior, como, por exemplo, é o ecossistema da Caatinga, por se tratar de uma região que está sob a influência de um sistema climático chamado sistema tropical seco, isso vai influenciar bastante, né, na sua capacidade de resistir a mudanças abruptas, né, seja a situações de intervenção humana, seja até a questão natural, né, de estiagens mais prolongadas. Então, essa vegetação tende a morrer com mais facilidade. Então, isso também vai variar de espécie para espécie. Então, no entanto, esse sistema pode atingir um limiar. Nós chamamos de ponto de ruptura, certo? Então, quando acontece isso, o sistema pode atingir, né, uma situação em que ele não mantenha mais as suas condições anteriores, as suas características. Fica impossível dele, dependendo dessa mudança abrupta, as suas operações funcionais podem se tornar inviáveis, que ela torne a um estado de equilíbrio que havia antes. Então, assim ele move-se para um novo nível operacional. Por exemplo, uma grande enchente em um sistema fluvial pode levar, por exemplo, a um canal de um rio ao seu limiar. Então, ele pode o quê? Abruptamente se deslocar, escavando um novo canal. Por exemplo, a sua característica anterior, dependendo dessa mudança brusca, né, que pode ser por uma retroalimentação positiva, no caso, e, ao mesmo tempo, alterando o seu estado a sua característica anterior. Então, observe que tudo tem uma lógica, tudo tem um sistema que vai funcionando. Uma retroalimentação positiva pode alterar o estado de equilíbrio desse sistema, que, por sua vez, pode se mostrar um sistema dinâmico. Dependendo da intervenção ou da mudança abrupta desse sistema, ele pode se tornar um sistema dinâmico, aonde, né, considerando a força e as intervenções, né, desse novo fenômeno, pode levar esse sistema a um estado, o que nós chamamos de ponto de ruptura, em que ele vai novamente ser reconfigurado, vai ser transformado, como no caso dessa enchente, vai mudar o curso do rio, né, de um igarapé. Pode-se também haver a escavação de um novo canal, através da própria ação, né, dessas correntes. Então, tudo isso vai determinar, né, o ponto de ruptura ou limiar desse sistema. Então, temos aqui uma outra situação, que é a encosta, né, a condição de uma encosta, ou escapa costeira, que ela pode se ajustar após um deslizamento de terra repentino. Então, tudo isso o sistema vai entrando, por exemplo, em um novo estado de equilíbrio. Então, isso vai mostrando quanto nossos sistemas podem ser resilientes ou não a determinados fenômenos, a determinadas intervenções, seja elas humanas ou naturais. Nessa imagem aqui nós vamos conhecer um exemplo de como se dá esse equilíbrio constante e equilíbrio dinâmico. Então vamos lá, o equilíbrio constante, como nós podemos observar aqui nessa imagem, ele vai ser visto aqui de forma mais regular nesse gráfico, certo? Então observe que nesse caso aqui, desse gráfico, nós podemos dizer que as taxas, né, vamos lá, de quantidade de matéria e energia,
nesse sistema aqui, nós estamos vendo aqui a paisagem, né? Aqui ao lado. Então vamos ler aqui. Quando nós temos o estado de equilíbrio constante, isso significa que a quantidade de energia e de matéria, elas estão sendo padronizadas, elas estão sendo constantes, tá certo? A entrada desse sistema aberto. Como também, né, o armazenamento dessa matéria de energia está sendo constante. Então nós temos aqui um sistema estável, em equilíbrio constante. Com o passar do tempo, observe nesse outro gráfico aqui, certo? Que o sistema que está aqui constante, ele vai ter um ponto, nós chamamos aqui, nós vimos lá, seria o chamado ponto de ruptura. Então, aqui nós temos o sistema sendo impactado por uma mudança brusca, levando, no caso aqui, o sistema, nesse ponto aqui específico, levando o sistema a mover-se para um nível operacional diferente do que existia anteriormente, ou seja, suas características não podem ser mais mantidas, tá certo? Então, aqui nós temos um sistema, por exemplo, em equilíbrio dinâmico acontecendo. Observe que na encosta, aqui, vou colocar a imagem mais em perspectiva, beleza. Observe que aqui a intensa precipitação, né, a ação das ondas sobre a encosta, veja só, faz com que o sistema, ao longo do tempo, apresente o seu ponto de ruptura, ou atinja o seu limiar, certo? Então, observe essa outra característica aqui. Em tempos remotos, obviamente, que essa encosta poderia estar aqui mais nessa posição, certo? Vamos supor que há 1000 anos atrás, um exemplo, essa encosta estava aqui. Então, a ação contínua das ondas foi o quê? Desgastando e transformando esse sistema, né, de encostas aqui nesse formato. Então, ele não manteve a sua característica. Ele não manteve a sua característica, certo? Pretérita. Ele foi sendo o quê? Escavado, escavado, até chegar aqui. Então, isso aqui mostra que um sistema ele pode ser transformado e, ao longo do tempo, apresentar um ponto de ruptura onde seja possível retornar ao seu estado anterior. Então, temos aqui equilíbrio do sistema, né, numa relação entre estado de equilíbrio constante e equilíbrio dinâmico. Tá bom? Então, observe aqui que esse é um retrato de diversos outros sistemas ambientais e que nós devemos levar em consideração quando nós estudamos, né, o equilíbrio dinâmico e constante de outros sistemas, seja uma floresta, seja um rio, certo? Seja a própria atmosfera, como um geossistema, entre outros. E voltamos aqui para a organização dos sistemas em geossistemas, certo? Então, vemos aqui uma análise sobre a teoria dos sistemas, considerando toda essa definição de retroalimentação positiva, negativa, equilíbrio dos sistemas em seu estado dinâmico também. Então, chegamos ao que nós chamamos de geossistemas. Voltamos para a mesma categoria de análise que nós estávamos fazendo referência lá nas primeiras aulas. Então, a disposição geral, vamos dizer,
das análises que nós estamos fazendo é justamente para entendermos esses geossistemas, certo? Então, aqui, quando nós falamos em geossistemas, nós estamos falando de sistemas que atuam de forma integrada. Aí nós temos aqui as 4 esferas, certo? A primeira delas temos aqui a Terra, né? As 4 esferas da Terra. Então vamos observar ao longo, né, do nosso estudo que a atmosfera é um desses geossistemas, certo? Que mantém basicamente a produção de matéria e energia funcionando nos outros geossistemas, sem os quais, certo, não haveria a possibilidade de equilíbrio dinâmico desses sistemas. Então, seja na sua forma de equilíbrio constante ou dinâmico, todos os geossistemas dependem uns dos outros para que eles funcionem. Mas temos um centro de emissão de energia para a Terra a partir da atmosfera. Então, quando nós observamos essa perspectiva, nós temos aqui as esferas abióticas desse geossistema. Quais são elas? É a própria atmosfera, hidrosfera e litosfera. Então, temos a esfera biótica, que é a biosfera, certo? Que vai depender justamente dessas outras esferas abióticas. Então, temos aqui uma imagem do sistema energia, né, atmosfera. Então, vamos lá. Temos uma característica bastante interessante, né, nessa imagem, que é a interação entre esses dois geossistemas importantíssimos para a existência da vida em nosso planeta. Então, temos uma grande complexidade de fenômenos que acontecem ao mesmo tempo, certo? Que vai proporcionar a existência, né, do que nós chamamos de saídas e entradas de energia. Então, observe aqui a situação, né, nós chamamos de padrão de entrada de energia, que é, de fato, coordenado pela atmosfera, né, o padrão de entrada de energia no planeta, certo? Então, vamos lá. O Sol é a fonte primária de energia, no caso, para a maior parte, né, dos processos que envolvem a vida no planeta, certo? Temos aqui o exemplo que nós citamos lá, nós chamamos de fotossíntese. Então, o Sol, enquanto esse grande reator nuclear, ele promove, né, a emissão, ou ele despende, né, a emissão de raios, que por sua vez rebatem na atmosfera. Então, 70% é absorvido pela atmosfera e 30% vem para a Terra. Então, somente 30% da energia que entra na Terra, né, no caso, a atmosfera serve como um filtro eficiente e absorve a maior parte, né, dessa energia. 70% é muita coisa. Então, sem a qual seria letal, né, para a vida no planeta receber tanta energia, certo? Então, cada um depende da interação do outro. Então, vamos lá. Isso faz com que exista o que nós chamamos de equilíbrio, né? Um equilíbrio desse geossistema, atmosfera, no sentido de que ele vai estar, né, sempre nessa característica, sempre vai permanecer nesse equilíbrio, nessa espécie de equilíbrio dinâmico, captando e processando a radiação solar. Então, a energia, ela, quando é interceptada na Terra, né, nós temos aqui o eixo de inclinação, como nós vimos na aula passada, que vai determinar a incidência de raio solar na superfície terrestre. E vai ser, de certa forma,
uma espécie de diferenciador, assim, da emissão de raios no nosso planeta. Então, somente a inclinação da Terra, ela explica, né, o porquê é verão no hemisfério norte e às vezes é inverno no hemisfério sul e vice-versa, justamente porque a luz do Sol vai entrar de forma diferenciada na Terra a partir desse eixo de inclinação, considerando também a, a rotação, né, o movimento de rotação e translação durante um ano. Então, temos aqui esses fenômenos que vai explicar o porquê, né, de vários processos que nós vemos no nosso dia a dia, principalmente como a duração do dia em 24 horas, né, uma vez que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e isso equivale a 15 graus a cada hora, gerando o que nós chamamos de um dia com 24 horas. Então, a atmosfera é o principal sistema de trocas de matéria e energia, certo? Ou vamos dizer, é o primeiro a processar essa troca de matéria e energia entre os outros geossistemas. Então, temos um processo que vai determinar a absorção, né, de calor proveniente da atmosfera, como também essa energia vai voltar para a atmosfera, nós chamamos de energia térmica, sendo exemplificada pelos processos de evapotranspiração do planeta, de rios e garapés, né, plantas e toda a superfície aquática e vegetal do planeta. Então, aqui nós apresentamos a noção dessa interação entre sistema Terra, através de categorias importantes, como a retroalimentação positiva, retroalimentação negativa, estado de equilíbrio dos sistemas, estado de equilíbrio dinâmico, um sistema fechado, aberto. São categorias para serem utilizadas quando nós formos trabalhar, certo, essa relação entre a climatologia, o estudo do clima, com os processos que acontecem em outros geossistemas, seja a hidrosfera, a biosfera, como também a litosfera, certo? Ficamos por aqui. Acesse o material, leia, participe e até a próxima aula.